A live de hoje é sobre biomecânica da articulação glenohumeral, mas o que eu preciso saber para conseguir transferir para clínica, fechou? E é o seguinte, como eu sempre digo, né? Não faz sentido saber desses conceitos básicos se eu não conseguir transferir isso para abordagem com o meu paciente. Então, por que entender sobre a biomecânica da articulação glenohumeral? Cara, a fisioterapia é uma profissão de movimento. O nosso objetivo é devolver a capacidade que alguém tem de se movimentar como ela fazia antes dela ter uma dor, antes dela ter uma incapacidade. Você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você entender como aquele movimento acontece e principalmente quais são as formas que você pode modular esse movimento para conseguir chegar no objetivo final, que é esse indivíduo retornar aí às suas atividades de vida diária como ele realizava antes, sem dor, sem incômodo, com efetividade, beleza? Então, como vocês já conhecem, a galera que está nas minhas lives já faz um tempo, desde o início aí, sabe que eu adoro colocar aí alguns slidezinhos ao longo da live para ficar melhor ilustrado aí o que eu estou discutindo com vocês durante o processo. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai discutir sobre a articulação glenohumeral especificamente hoje. A gente não vai discutir muito sobre a escápula, a clavícula, tá bom? O nosso foco é falar sobre a articulação glenohumeral. E quando a gente fala de cinesiologia, biomecânica das articulações, para entender o movimento, existem duas formas de entendimento sobre ele. Uma delas é o que nós chamamos de osteocinemática e a outra delas é o que nós chamamos de artrocinemática. Então anota aí, ó, no caderninho de vocês aí. Osteocinemática é um movimento que a gente já conhece dessas articulações, todo mundo já ouviu falar. Por exemplo, flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa, rotação interna. Esses são movimentos conhecidos como movimentos osteocinemáticos da articulação glenohumeral. São os movimentos do nosso dia a dia aí. Mas para que esses movimentos aconteçam, é importante que você tenha uma boa congruência entre o que nós chamamos de glenoide e cabeça do húmero, que é o que forma a articulação glenohumeral. E essa congruência glenohumeral aí, ela é gerada através do que nós chamamos de artrocinemática. O que seria artrocinemática? É o movimento intraarticular que está acontecendo lá dentro da articulação. Diferente do movimento osteocinemático, né, que é o movimento global, o movimento artrocinemático ele descreve o que está acontecendo ali dentro na região intraarticular. Fechado? Então, basicamente, quando a gente cita sobre artrocinemática, nós estamos falando sobre a relação direta entre a cabeça do húmero e a glenoide durante os movimentos globais da articulação glenohumeral. Fechado? E é muito importante entender sobre isso, já que o nosso objetivo é transferir esses conceitos para a clínica, eu vou começar aqui já transferindo do porquê que é importante eu entender sobre a artrocinemática de uma articulação. Quando a gente vai pensar em ganhos de amplitude de movimento articular, é importante você entender qual é o movimento que você quer ganhar, por exemplo, elevação do ombro, mas principalmente qual é o ajuste que está acontecendo ali dentro da articulação para que esse movimento aconteça completamente. Então, se eu tenho um paciente, isso é muito comum em pós-operatórios, né? De lesão de manguito, sutura de manguito, por exemplo, que tem um déficit de elevação do ombro, eu posso facilitar ou aumentar esses ganhos do meu paciente com algumas abordagens que vão atuar sobre essa artrocinemática, esse movimento intraarticular. Então, para vocês conseguirem transferir esses conhecimentos aí de cinesiologia, de biomecânica, para a prática clínica de vocês, quando vocês quiserem restaurar, por exemplo, amplitude de movimento, vamos entender um pouquinho sobre artrocinemática, certo? Então, o que seria essa artrocinemática? Eu falei para vocês, na nossa live passada,
que é muito importante a relação entre a glenoide e a cabeça do húmero para que nós consigamos aí completar os movimentos da articulação glenohumeral, já que ela é uma articulação muito funcional, lembra? Era uma articulação que tinha que alcançar extremos de amplitude de movimento e isso dependia um pouco da relação que estava acontecendo entre esses ossos. E aí, quando a gente fala de artrocinemática, esse movimento intraarticular ele é muito importante para você conseguir restaurar essa mobilidade. Por quê? A cabeça do húmero ela precisa ficar exatamente no centro da glenoide, deslizar nesse centro para que você consiga alcançar extremos de amplitude de movimento. Por exemplo, para o movimento de elevação que a gente está discutindo agora, se a cabeça do húmero não conseguir deslizar no centro da glenoide, se ela, por exemplo, só rolasse para cima, realizasse o movimento indo para cima, ela iria bater no acrômio, ela iria gerar uma impactação sobre o acrômio. E aí a gente não conseguiria chegar de jeito nenhum com o nosso braço até aqui. Então, para que a gente consiga completar essa amplitude de movimento de elevação, é necessário que a cabeça do húmero, ao invés de somente rolar, é importante também que ela deslize ao mesmo tempo. Fechou? Então, ó, respira, que essa é a parte mais crítica da live. Então, ó, presta atenção, beleza? Presta atenção que esse é o ponto crucial da live para vocês entenderem sobre artrocinemática. Ó, respira, força, que agora vocês vão entender um pouquinho sobre a artrocinemática. Então vocês vão entender por que você consegue chegar com o braço até aqui sem com que você tenha a limitação do acrômio sobre a cabeça do húmero. Por que eu consigo ter um bom deslizamento, uma boa congruência entre a cabeça do húmero e a glenoide durante os movimentos da articulação glenohumeral, tá bom? Eu até aproveitei que tem a lousa aqui atrás de mim e eu vou tentar usar a lousa para vocês entenderem um pouquinho sobre esse processo. Com um desenho fica mais fácil, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui uma caneta, vou até fazer um teste para ver se vocês conseguem ver direitinho. Tá, dá pra ver. Então é o seguinte, ó, vou chegar até a câmera um pouquinho mais perto. O que acontece? Aqui a gente tem a glenoide, certo? Vou até fazer um G aqui para vocês saberem que é a glenoide. Ficou ao contrário, mas vocês sabem que é a glenoide. E aqui a gente tem a cabeça do húmero, certo? Para o movimento de elevação, o que está acontecendo? Ó, você tem uma estrutura convexa, certo? Vai ficar ao contrário para vocês aí, porque eu estou filmando com a câmera frontal do celular, tá bom? Mas a cabeça do húmero é uma estrutura convexa. O que isso quer dizer? Ela é esférica, certo? E a glenoide é uma estrutura côncava, certo? Uma estrutura côncava. O que isso quer dizer? Eu tenho uma concavidade. Seguinte, ó. Para entender sobre artrocinemática, vocês precisam entender primeiro o que é côncavo e o que é convexo. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, convexo, esférico, côncavo, uma concavidade. A glenoide é côncava, a cabeça do húmero é esférica, beleza? Para o movimento de elevação, o que está acontecendo? Ó, a cabeça do húmero, ela tá rolando para cima, porque eu estou levantando meu braço, ela tem que rolar para cima. Fala, cá, boa noite. Tô aqui na clínica ainda. Então ela tem que rolar para cima, certo? Então quando eu vou, por exemplo, aqui ó, vocês estão vendo o meu ombro direito, ó, cabeça do meu húmero direito, glenoide direita. Quando eu vou levantar o meu braço, o que está acontecendo com a cabeça do meu húmero? Ela tem que rolar para cima, ela tem que ir lá para cima. Então ela vai pegar aqui, ó, e ela vai rolar lá para cima, certo? Para que eu consiga completar a amplitude. Se a cabeça do húmero não rolar, o meu braço não vai se movimentar. Só que acontece, se a cabeça do húmero simplesmente rolar para cima, eu tenho uma estrutura importante aqui em cima, ó, que é chamado de acrômio, certo? Acrômio. Então, ó, se ela simplesmente rolar, ela vai bater aqui no acrômio, tudo bem? Como vocês podem ver nessa imagem aqui. Então a cabeça do húmero, quando você está movimentando ela sobre a glenoide, ela não pode simplesmente rolar, certo? Ela tem que deslizar também.
Então toda vez que você tem um movimento osteocinemático, que é o movimento fisiológico lá da articulação que a gente conhece, você está tendo esses ajustes lá intra-articulares. E esses ajustes dependem desses movimentos de rolamento e deslizamento, tudo bem? Já já vocês vão entender como que vocês podem transferir isso para a prática com um paciente de vocês, tá bom? Acho que eu vou até usar a Manu de modelo. Então é o seguinte, o que vai acontecer? Quando eu faço a elevação do ombro, a cabeça do húmero tem que rolar para cima. Se ela simplesmente rolar, eu vou ter impactação lá sobre o acrômio e eu não conseguiria completar o movimento. Então, a cabeça do húmero ela precisa rolar e deslizar ao mesmo tempo. Então essa esfera que vocês estão vendo aqui, ó, que é a cabeça do meu húmero direito, quando ela rolar para cima, ela precisa rolar, só que ao mesmo tempo ela tem que deslizar para baixo. Então, ó, guardem essa regrinha aí. Todo osso que é convexo e ele rola sobre um osso côncavo, ele vai rolar para cima e deslizar para baixo, sempre em sentidos opostos. Então, quando ele rola para um sentido, ele vai ter que deslizar para o outro. Por quê? Se a cabeça do húmero rolasse para cima e também deslizasse para cima, eu também iria bater lá no acrômio e não conseguiria completar a amplitude de movimento. Então, para que a cabeça role para cima, como vocês estão vendo nessa imagem aí, e não bata no acrômio lá em cima, ela vai ter que rolar deslizar no centro da glenoide. Então a cabeça precisa rolar para cima e deslizar para baixo. Então ela vai ter que rolar para cima aqui e deslizar para baixo. Já virou uma bagunça aqui, ó, mas eu espero que vocês tenham acompanhado o meu raciocínio, certo? Então imagina que a minha mão aqui é a cabeça do meu húmero, aqui é a minha glenoide. Quando eu faço elevação, a cabeça ela vai rolar para cima, mas ao mesmo tempo ela tem que estar deslizando para baixo. Porque se ela estiver somente rolando para cima, ela não vai se manter no centro da glenoide, como vocês podem ver nessa imagem aqui. E aí você tem a impactação dela lá sobre o teto acromial, certo? Então assim, toda vez que você tem uma estrutura convexa girando sobre uma estrutura côncava, isso está acontecendo. O rolamento vai ser para um sentido e o deslizamento vai ser para outro. Fechou? Isso está acontecendo, certo? Mas como eu prometi para vocês, eu falei, a gente vai tentar transferir tudo isso para a prática clínica, certo? Então como que eu posso utilizar esse conhecimento na minha prática? Qual que é a diferença que isso vai fazer no meu dia a dia quanto fisioterapeuta? Muitas pessoas me perguntam algumas estratégias para tentar diminuir a dor do paciente no momento em que ele tem muito incômodo para realizar determinado movimento, sendo que você gostaria que ele realizasse para que ele sentisse mais conforto naquele movimento, começasse a desenvolver segurança para realizar aquele movimento e até mesmo menos dor, né? Menos incapacidade, menos sintomas. Então como que eu posso utilizar esse conhecimento ao meu favor quando o meu paciente tem dor para, por exemplo, levantar o braço? Como que eu posso utilizar aí a artrocinemática ao meu favor? Eu posso tentar favorecer esse movimento do meu paciente, certo? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vem cá. Tem uma presença especial na live hoje, a Manu. Presença especial na live hoje, a Manu. Então é o seguinte, ó, um paciente que tem dor no braço, vou ficar só com o braço dela aqui que ela tem vergonha de aparecer o resto. Paciente que tem dor no ombro, para fazer elevação do braço, é isso aqui que está acontecendo no ombro dela ali. Então a cabeça do húmero está rolando para cima e deslizando para baixo, certo? O que eu posso fazer quanto fisioterapeuta para tentar facilitar esse movimento e atuar sobre a artrocinemática desse momento na articulação? Eu posso utilizar a minha mão para fazer o que a gente chama de glide. E esses glides ou esses ajustes, eles sempre vão ser realizados no sentido do deslizamento. Então se a Manu tem dificuldade, tem dor, um pouco mais para cá, aí, tem dificuldade, tem dor de realizar a elevação do ombro, certo? O que eu posso fazer? Com a minha mão,
eu posso favorecer esse deslizamento sobre a cabeça do húmero, certo? Ao mesmo tempo em que ela está realizando a elevação. Então o que a minha mão está fazendo aqui, ó? A minha mão está empurrando a cabeça do húmero dela para baixo no sentido do deslizamento. Então eu estou facilitando a artrocinemática, que é o movimento intraarticular, para conseguir ter ganhos na osteocinemática, que é o movimento fisiológico lá da articulação, que você já conhece, flexão, elevação e etc. Então eu posso utilizar um ajuste sobre esse determinado, essa determinada estrutura óssea para facilitar esse movimento. Tanto é que uma das mobilizações mais comuns aí do ombro é essa que eu estou fazendo aqui agora para vocês. Obrigado. Que é você fazer esse glide ao mesmo tempo que você está acompanhando o movimento. Você está facilitando a forma com que o paciente vai realizar aquela determinada atividade. De onde eu tirei que esse glide mais interessante é jogar a cabeça do húmero para baixo? Daqui, desses conhecimentos aqui da artrocinemática, certo? De que a cabeça do húmero, quando eu faço elevação, ela rola para cima e desliza para baixo, tá bom? Agora eu quero ver se vocês entenderam o raciocínio, porque para a gente aprender, a gente tem que tentar aplicar, certo? No dia a dia. Então uma coisa interessante pega amanhã na clínica um paciente que tem déficit de amplitude de movimento e tenta realizar essas abordagens com ele. Existe uma grande chance de você conseguir ter bons efeitos, mas vai tentando expor aí essas atividades no seu dia a dia. Mas mais importante do que isso, quando a gente aprende alguma coisa, que muitos de vocês viram isso aqui pela primeira vez hoje, você consegue aprender realmente quando você começa a desenvolver o raciocínio em cima de outros exemplos, certo? Então eu vou dar um outro exemplo aqui para você. Vamos pensar agora na rotação do ombro, certo? Nas rotações de ombro. Então vamos começar pensando sobre a rotação externa do ombro. Tá bom? Então, a osteocinemática, que é o movimento do osso, é rotação externa, tudo bem? Mas como eu disse para vocês, para que a rotação externa aconteça, você precisa ter a ação da artrocinemática, que é o movimento intraarticular. Então, o que está acontecendo na artrocinemática, certo? Quando o meu paciente está fazendo rotação externa, lá dentro da articulação, o que está rolando? A cabeça do húmero, ela está lá na glenoide de novo, certo? Assim. E aí o que está acontecendo? Quando eu rodo externamente o braço, a cabeça do húmero ela está rolando para trás, certo? E vocês já sabem, já viram comigo aqui hoje, que a cabeça do húmero ela é convexa, né? Ela é redondinha. E aí quando um osso convexo está rolando sobre um côncavo, sobre uma concavidade, o que vai acontecer? O osso convexo rola e desliza para lados opostos. Então, se na rotação externa a cabeça do húmero rola para trás, ela vai deslizar para frente. Não é à toa, olha como é que as coisas começam a casar, que o principal mecanismo de luxação do ombro, certo? Do ombro sair do lugar, o principal mecanismo de luxação do ombro é extremo de abdução com extremo de rotação externa. E sabe para onde a cabeça do húmero normalmente luxa? Para frente. Então por que a cabeça do húmero ela vai para frente quando eu faço a abdução e rotação externa? Olha que loucura como é que a gente começa a entender as coisas. Quando eu fiz a abdução, a cabeça rolou para cima e deslizou para baixo. Vocês acabaram de ver isso comigo aqui nesse emaranhado todo aqui, certo? Agora, eu subi a abdução, rolou para cima, deslizou para baixo. Quando eu começo a fazer rotação externa nesse extremo de abdução, a cabeça do húmero que estava nessa posição, ela começa a rolar para trás. Lembra? Rola para um lado, desliza para o outro. Então, ó, rolar para trás e deslizar para frente. Quando ela desliza para frente demais e não tem nenhum estabilizador passivo, ligamento,
o próprio labrum, ajudando a conter esse deslizamento anterior da cabeça, ela pode luxar, ela pode perder a congruência total aí com a glenoide. Não é à toa que o principal mecanismo de luxação anterior é esse que eu citei para vocês. Por quê? Porque quando eu faço esse movimento, eu estou empurrando a cabeça do húmero lá para frente, para luxar. Beleza, mas o que isso traz de repercussão clínica para mim? Por exemplo, existem alguns protocolos, e aí para a gente não ficar só nas técnicas de ganho de mobilidade e terapia manual, existem alguns protocolos para instabilidade de ombro que os indivíduos colocam, vai até aqui ó, de acordo com a pergunta do Lucas. Tem alguma diferença em fazer esses glides com uma faixa elástica? Existem alguns protocolos para instabilidade de ombro, para o tratamento de luxação de ombro conservador, ou seja, em fases finais de pós-operatório, em que esses protocolos eles preconizam que você coloque uma faixa elástica ou inelástica na região posterior da cabeça do húmero e faça um glide nela para anterior, para você estressar realmente essas estruturas anteriores do ombro e para você forçar esse deslizamento anterior da cabeça, para que você treine o seu paciente a lidar com esse movimento aí exacerbado no extremo de rotação. Então, a artrocinemática, ou o entendimento da cinesiologia ou da biomecânica, como eu disse para vocês, ele vai facilitar várias das nossas abordagens dentro de lesões específicas, não simplesmente em um momento da terapia. Fechado? Imagina um atleta de arremesso, isso é muito comum em atletas de beisebol, por exemplo, handball, que apresenta uma diminuição de rotação interna do ombro, certo? O meu paciente tem perda de rotação interna do ombro e o meu objetivo com aquele indivíduo é ganhar rotação interna. Eu não vou discutir com vocês aqui quando ganhar, qual paciente que eu tenho que ganhar ou não, a gente vai discutir isso mais pra frente porque a gente está criando um raciocínio aqui. Mas se o meu paciente tem um déficit de rotação interna e eu preciso ganhar esse movimento, certo? Para que sentido eu vou ter que fazer esses glides, essas mobilizações? Se eu quero ganhar a rotação interna do ombro, para onde eu tenho que mobilizar ou deslizar a cabeça do húmero do meu paciente? Manda ver aí. Muito bom. Vamos ver aqui a galera, o que vocês escreveram aqui. Então, ó, a maioria colocou aqui, ó, posterior, desliza para trás, desliza para trás. Então é o seguinte, ó, se a cabeça do húmero, né, na rotação interna, ela vai rolar para frente, ó, tô com a cabeça aqui, fiz rotação interna, aqui, ó, fiz rotação interna. O que tá acontecendo? Ela tava aqui, ó, ela rolou para frente, certo? Como eu tenho o convexo sobre o côncavo, ela vai rolar para frente e deslizar para trás. Então, perfeito. Se eu quero ganhar a rotação interna do ombro, eu tenho que trabalhar o glide ou as mobilizações para a região posterior. Ótimo. É isso aí, galera. E é isso que esse slide aqui mostra, ó. Que nos movimentos de rolamento ali da cabeça para rotação externa ou interna, e no caso aqui está sendo discutido a rotação externa, você vai ter o rolamento para um lado e o deslizamento para o outro. Vê como é que o raciocínio começa a ficar muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais fácil. Ó, quando a gente fala do deslizamento de um osso côncavo sobre um convexo, essa relação aí, essa regrinha que a gente discutiu, ela é um pouco alterada, tá bom? Então, como a gente estava falando da cabeça do húmero sobre a glenoide, sempre vai ser o convexo, né, deslizando sobre o côncavo. Mas existem algumas abordagens, como por exemplo uma artroplastia do ombro, que é chamada de prótese reversa do ombro, onde a glenoide ela se torna convexa e a cabeça do húmero ela se torna côncava, através dos compartimentos ali da prótese, né, da substituição da cabeça e da glenoide. Então, ó, vamos colocar a cabeça para funcionar. Nesses casos especificamente, a cabeça do húmero não é mais convexa, agora ela é côncava. E a glenoide, que era côncava, se torna convexa.
você tem uma inversão aí dessa relação entre elas, tá bom? Por isso que eu falei que eu ia desafiar um pouquinho vocês aí. Agora o raciocínio tem que ir um pouco para cima. Por isso que a prótese, né, a artroplastia se chama reversa, certo? Então, na artroplastia reversa, você tem a cabeça do húmero côncava e a glenoide convexa. Você tem a inversão aí dessa relação entre elas. E aí, o Cauezão comentou aí, ó. Toda vez que você tiver uma estrutura côncava se movimentando sobre uma estrutura convexa, o rolamento e o deslizamento, eles vão ocorrer para o mesmo lado. Então, no mesmo exemplo que eu usei com vocês aqui, ó, se eu tivesse uma artroplastia reversa no meu ombro direito, o meu húmero agora seria isso, e a minha cabeça e a minha glenoide seria isso. Então, o rolamento agora e o deslizamento vai acontecer para o mesmo sentido, certo? Eles vão acontecer para o mesmo sentido. Então, agora, se eu quero, por exemplo, ganhar elevação em um paciente que tem uma artroplastia reversa e eu vou trabalhar em cima do ombro que fez a artroplastia reversa dele, o meu deslizamento, o meu glide, ele tem que ser sempre no sentido do deslizamento. Sempre, sempre. A manobra que eu vou fazer é sempre no sentido do deslizamento. Então o meu glide agora, ele vai ter que ser para superior. Diferente do que normalmente é para inferior, como eu abri a live falando aqui para vocês, no caso de um ombro, né, de uma anatomia normal. Então veja como entender sobre a cinesiologia, sobre a biomecânica, vai fazer diferença nas suas abordagens, sim. Certo? Então, boa pergunta, Silvânia. Quando que se faz artroplastia reversa? Normalmente em pacientes que tenham lesões muito graves de manguito e de degeneração da cabeça do húmero. Então, quando você tem as artropatias do manguito, que são as degenerações extensas dos tendões do manguito, pacientes que têm degenerações extensas da cabeça humeral, normalmente o médico faz a artroplastia reversa para evitar com que a cabeça superiorize por conta da função lá dos músculos do manguito. Lembra na nossa live de segunda-feira, quem estava comigo lá? Quem está aqui a primeira vez, ó, as lives são todas segunda e quarta às 21 horas, beleza? Quem estava comigo na segunda-feira viu que eu descrevi um pouquinho da função do manguito, né? Da importância que ele tem para coaptar a cabeça do húmero sobre a glenoide e para manter ela centralizada na glenoide. O paciente que tem uma lesão extensa do manguito, ele perde a capacidade de manter a cabeça do húmero centralizada na glenoide e você pode ter a superiorização dela. E aí, nestes casos, o que os médicos optam? Em vez de substituir a cabeça por uma outra cabeça metálica convexa, igual a cabeça do húmero é, e por uma outra glenoide côncava, como a glenoide é, eles preferem substituir a glenoide de forma convexa e a cabeça do húmero côncava, porque aí a cabeça do húmero ela fica um pouco mais inferiorizada e você não corre o risco dela superiorizar, já que você não tem uma integridade do manguito interessante, certo? Então, nestes casos é que a artroplastia reversa é utilizada, tá bom? Mas vamos com calma, vamos entender só sobre biomecânica hoje. Ao longo do tempo aí a gente começa a discutir de lesões mais específicas, tá bom? Mas a sua pergunta foi muito boa. O que eu queria discutir aqui com vocês é o seguinte: quando você tiver essa relação côncava se movimentando sobre o convexo, o rolamento e o deslizamento sempre vai ser para o mesmo lado. Vamos pensar lá agora na rotação de ombro. A rotação externa que a gente falou primeiro. Na rotação externa, no caso de um ombro normal, a cabeça do húmero rola para trás, ó, ela tá rolando lá para trás. Só que ela tem que deslizar para frente para se manter no centro da minha glenoide, certo? No caso de uma artroplastia reversa, que você tem essa inversão aí da relação entre esses dois ossos, a cabeça do húmero, que agora não existe mais, né, ela é côncava, ela vai rolar e deslizar para trás. Então, se você quiser restaurar a rotação externa do seu paciente, nesse caso, os seus glides, as suas mobilidades, elas têm que ter o sentido posterior. Aí, a mesma coisa vai acontecer com a rotação interna, onde o seu glide vai ter que ser
anterior. Beleza, galera? Carvalho, no caso da capsulite do ombro, você vai levar em consideração o que a gente falou no início da aula, do caso de um ombro normal, porque normalmente você não tem aí a associação da artroplastia, então a cabeça do ombro é convexa e a glenoide é côncava, então você vai trabalhar com as mobilidades aí no sentido do deslizamento, então sempre contrário, rolamento e deslizamento, porque a articulação aí tá íntegra, fechado? Beleza? Muito bom, galera. Uma dica que eu dou pra vocês. Cara, eu sempre falo isso pros meus alunos da faculdade, pros meus alunos em pós-graduação e pra galera do FTO aí, da Fórmula de Tratamento do Ombro, que é o meu curso online. Cara, vocês têm que sempre quando for realizar uma abordagem com o seu paciente, mais técnica, assim como terapia manual, ou que seja um exercício de fortalecimento, cara, sempre, coloca a cabeça para funcionar e fala assim, por que eu tô fazendo isso com esse cara? Não é simplesmente assim, faz um movimento aí que vai melhorar a dor, fortalece de qualquer jeito que vai melhorar a dor. Não, por que eu vou fortalecer determinado grupo muscular em determinado momento? Para que eu vou expor o meu paciente a esse determinado movimento, sendo que eu posso utilizar outro? Ou quais são as variáveis que eu preciso entender dentro do movimento para facilitar isso para ele? Ou às vezes até para dificultar isso, para treiná-lo melhor para esse processo. Então, entender da cinesiologia ou como o movimento acontece normalmente é uma forma muito efetiva de você conseguir expor o seu paciente ao movimento. E a fisioterapia, ela não é uma profissão que resolve a maioria das lesões do ponto de vista estrutural. Então a gente não consegue, por exemplo, promover uma cicatrização do labrum no caso de uma lesão de SLAP. A gente não consegue promover uma reestruturação total de um tendão no caso das lesões do manguito do ombro. Mas, como nós somos profissionais do movimento, não existe ninguém melhor do que nós. Lógico, se nós realmente entendermos de movimento, biomecânica, anatomia, cinesiologia, não existe ninguém melhor do que nós para pegar um paciente que tem dor para realizar determinado movimento e encontrarmos estratégias para que ele consiga realizar esses movimentos com efetividade, certo? Beleza? Fechado? Muito bom. O Carvalho perguntou se na capsulite se aplica sim. Eu uso vários desses ajustes, desses glides aí nos meus pacientes com capsulite adesiva do ombro, perfeito, certo? Então, galera, desenvolve esse raciocínio, entendeu? Vamos ver aqui algumas perguntas de vocês para a gente tentar transferir mais raciocínio ainda para a clínica. Vamos lá. Tem uma pergunta do Tasson aqui, ó. João, na capsulite adesiva, além das estruturas moles, como cápsula, músculo, tendões, etc., a dor do paciente pode se agravar por conta de alguma alteração artrocinemática? Então, é uma ótima pergunta, Tarso. É o seguinte, normalmente, na capsulite, já existem alguns trabalhos que demonstram a maior restrição do movimento, principalmente quando elas estão numa fase um pouco mais crônica, ali na fase de congelamento mesmo, não tem relação especificamente com a cápsula articular. A maior restrição parece ser de músculos, de tecidos moles, mas de tecidos moles ativos. O que acontece? Durante a evolução da doença, o paciente começa com aquela fase de muita dor e ele tem muita dificuldade de começar a realizar os movimentos do dia a dia dele. E essa inatividade, essa dor faz com que ele fique cada vez mais imóvel. O fato de ficar parado faz com que ele comece a gerar algumas aderências. Não só da cápsula, mas também das estruturas de tecido, os tecidos moles em volta, principalmente os músculos que atuam sobre o ombro. Então, além desses ajustes de artrocinemática, dependendo do movimento que você quiser ganhar, por exemplo, deslizamento inferior para ganhar elevação, deslizamento anterior para ganhar rotação externa, você também tem que pensar nessas estruturas de tecido mole que estão em volta da articulação glenohumeral.
Então, liberação miofascial, relaxamento muscular dos músculos que estão ali em volta da glenomeral, deltoide, rotadores externos, infraespinal, redondo menor, às vezes até mesmo peitoral ou bíceps em alguns casos. Então é interessante sim você avaliar também tecidos moles. No caso da capsulite, normalmente a restrição é de tecido mole. Dificilmente a restrição vai ser única, exclusivamente intraarticular, entendeu? Ali da região interna da articulação, do que a gente chama de artrocinemática. Mas ajustes artrocinemáticos podem te ajudar a aumentar aí o estresse sobre esses tecidos moles e conseguir buscar amplitudes de movimento que você antes não alcançava, através de alguma dessas dicas que eu dei. Fechado? Vamos ver a pergunta da Débora Zita aqui. João, pode acontecer falha na artrocinemática? No caso, ocorrer o rolamento e não o deslizamento? Então é o seguinte, Débora, pode acontecer, principalmente quando você tem aí algum período longo de imobilização. Então alguns pacientes ficam muito tempo, por exemplo, com a tipoia e o médico não orienta a ir à fisioterapia, ele não recebe uma orientação adequada de que a fisioterapia pode ser realizada logo no início do tratamento de um pós-operatório e tal. Você pode ter algumas, o paciente pode gerar algumas rigidezes para os deslizamentos que a gente citou. E aí, esses glides, essas estratégias de terapia manual são muito bem-vindas nesses casos. Então pode sim ter um déficit aí no deslizamento por conta de rigidez articular, diminuição da lubrificação articular, diminuição aí da capacidade de deslizamento entre essas duas estruturas, fechado? Mas lembra sempre dos tecidos moles envolvidos em volta da articulação, não se preocupe somente com a artrocinemática também, apesar da gente ter focado tanto nessa variável durante a live de hoje, fechado? Vamos ver a pergunta do Hiro aqui, porque ele estava ansioso para essa live desde da segunda-feira às 9. Ele perguntou o seguinte: seria interessante diminuir o GIRD nos arremessadores, pensando em diminuição de performance? Continua. Se esse GIRD não for tão grande, então é o seguinte, eu citei um pouco sobre perda de rotação interna do ombro em atletas de arremesso, e na maioria dos casos desses atletas, Hiro, a gente não tenta ganhar rotação interna, porque como você mesmo citou, essa adaptação às vezes é importante para ganhos de performance desse indivíduo. Então, existe aí alguns níveis aceitáveis de GIRD. Quais seriam eles? O atleta, ele pode apresentar até 15 graus, certo? De déficit de rotação interna do lado dominante, que é o lado que ele arremessa, comparado com o outro. Até 15 graus de diferença é aceitável. E mais importante do que isso, os trabalhos falam mais sobre a amplitude total do ombro do que esse déficit específico da rotação interna. Então, atletas de arremesso que conseguem manter amplitude total de rotação de 180 graus, porque isso é rotação neutra, isso é rotação interna e isso é rotação externa. O normal desse movimento, 90 graus, 90 graus, 180 graus. Então, atletas de arremesso que conseguem manter 180 graus de rotação, por mais que às vezes ele ganhe rotação externa e perca a rotação interna, não consegue completar 90, ele perde. Se ele conseguir manter 180 totalmente, a gente tende a não mexer, porque pode influenciar na performance. Por quê? Não é ruim um atleta de arremesso rodar muito externamente o braço, porque ele armazena mais energia, ele vai conseguir dissipar essa energia com maior capacidade. Então nem sempre essas adaptações dentro do esporte elas são algo lesivo ou algo ruim. Então existem esses déficits, mas existem valores em que eles são até mesmo aceitáveis ou até mesmo são importantes para a performance do indivíduo. Então, muito boa a sua pergunta. Parabéns, garoto!
Vamos ver aqui a pergunta do Leonardo, que já está há um tempo aqui e eu não tinha visto. Perguntou o seguinte: João, um paciente com limitação de amplitude de movimento após a luxação do ombro pode realizar essas manipulações sem risco? Então é o seguinte, ó, Léo, se ele tem restrição de mobilidade após uma luxação e ele já passou por aquele período de imobilização, se for o tratamento conservador, né, normalmente os médicos deixam ali com a tipóia 1, 2 semanas já é suficiente. Com 3 semanas, 4 semanas, você já tem uma cicatrização de tecidos moles. Então, provavelmente, se ele tem essa restrição de mobilidade, já faz um tempo que ele teve a luxação. Então, cara, pode ir sem medo. E é importante que você gere um pouco de estresse sobre essas estruturas para que ele realmente consiga restaurar a mobilidade, se esse for o seu objetivo. Respeite sempre o tempo de cicatrização de tecidos moles, certo? Então a gente nunca vai fazer isso logo de cara, mas pelo que você está me contando aí, possivelmente ele já luxou faz um tempo, então fique tranquilo. Fechou? Muito bom, boa pergunta. Vamos ver aqui. Uma pergunta do Tom. Não, tem uma pergunta da Zulene aqui, ó. Ah, é a mesma pergunta do Leonardo. Perguntou se era contraindicado a mobilização na luxação anterior do ombro. Não é, se for realizado no momento correto, certo? A pergunta do Tom é mais ou menos nesse sentido aí. Eu posso realizar esses deslizamentos nas lesões de Bankar e de Hill-Sachs? Para quem não sabe o que é Bankar e Hill-Sachs, lesão de Bankar é uma fratura da região anterior da glenoide quando você tem uma luxação de ombro. E a lesão de Hill-Sachs é uma fratura por afundamento da região posterior da cabeça do húmero, também relacionado ao mecanismo de luxação anterior do ombro. E aí o Tom perguntou, nessas lesões eu posso realizar esses deslizamentos? Tom, é a mesma resposta que eu dei para o Léo. Pode, desde que o paciente aí já tenha aí um tempo de cicatrização aí desses tecidos moles, já esteja numa fase final dessa reabilitação. Não final, já uma fase, inicial para intermediária dessa reabilitação. Fechado? Vamos ver a pergunta do Luquinha aqui. Até que ponto esse deslizamento anterior é natural e até que ponto pode ser disfunção? Então, no caso lá das luxações que a gente citou, né? É normal a cabeça do húmero deslizar para frente, porque se isso não ocorrer, a cabeça não rola externamente, você não tem a rotação externa normal. Então, isso é normal acontecer. Não se preocupe com isso, Lucas. Quando que eu imaginaria que isso fosse ser algo patológico? Quando o paciente relatar que ele sente instabilidade no ombro quando realiza esses movimentos de rotação externa. Isso quer dizer que talvez a cabeça não tenha aí uma contenção tão grande na sua região anterior. Fechado? Ah tá, você está perguntando, a Zuleide perguntou no caso de uma luxação recidivante. Essa é uma pergunta importante, ó. A Zulene falou assim, no caso de uma luxação recidivante por frouxidão ligamentar, eu devo realizar essas técnicas de mobilização? Zulene, por isso que eu falo que o raciocínio, o entendimento dos movimentos, da biomecânica, da cinesiologia e da essência de cada técnica ou de cada objetivo é primordial. Se o seu paciente tem uma frouxidão ligamentar, ele apresenta um déficit de estabilidade articular. Indivíduos que têm déficit de estabilidade, normalmente eles atingem amplitudes maiores do que um indivíduo que apresenta rigidez articular. As técnicas de mobilidade, elas são voltadas para quem tem rigidez articular. Você não vai realizar uma técnica dessa para quem já tem amplitude normal ou até mesmo para quem já tem um excesso de amplitude de movimento, que é o que normalmente acontece aí nas frouxidões ligamentares. Então, o único caso em que faria sentido realizar essas técnicas para um paciente que tem frouxidão ligamentar e luxação recidivante é se fosse no caso que o Léo perguntou. Ele luxou e depois ele desenvolveu um déficit de mobilidade. Aí faz sentido. Agora, se ele luxou e apresentar ainda um extremo de amplitude naquela articulação, não faz sentido algum você querer ganhar mobilidade nessa articulação específica. Fechado? Muito boa a sua pergunta e é bom para a gente definir
alguns conceitos aqui. Fechado? Galera, ó, eu fico muito feliz com os elogios de vocês, de verdade, muito obrigado. É um prazer, de verdade, saber que eu consigo estimular algo bom em vocês, dar mais vontade de vocês estudarem, de vocês irem atrás das informações, de parar para pensar um pouco o porquê fazer as coisas, quando fazer, como fazer, ao invés de chegar e colocar um monte de técnica aí, começar a fazer um monte de coisa sem discernimento nenhum, sem entender o porquê que está realizando determinada abordagem. Então isso daí pra mim não tem preço, mas ó, só essas mensagens de vocês aí, pra mim já é um prêmio gigantesco, poder com o meu trabalho, com os meus estudos, com o meu conhecimento, fazer diferença na vida de vocês e principalmente na vida dos pacientes de vocês. A Suane comentou aí, né? Hashtag nunca vai ser sorte. Pra quem não me conhece sabe que eu falo muito essa frase. Algumas pessoas falam assim, não é nunca será sorte e tal. Eu falo, não, nunca vai ser sorte. Nunca vai ser sorte. Porque é a forma que eu sempre falei na minha época de Santa Casa, quando era R1 lá, com alguns amigos meus. E desde então eu venho citando essa frase aí nas minhas palestras. Todo slide final da minha palestra está escrito nunca vai ser sorte, porque eu falo isso em todas as lives, né? Se vocês querem chegar em algum lugar, tudo depende de tempo e o quanto que você está disposto a alcançar esse objetivo. Então pode ter certeza que vocês vão chegar lá, beleza? Fica com Deus, gente!